Shalom. Amém. Vamos nos colocar de pé. Abram comigo no Salmo 113. Salmo 113. Vamos ler do 1 ao 4. Amém? Diz assim: Louvai o Senhor, louvai, ó vós, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde este tempo em diante e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, o nome do Senhor é para ser louvado. O Senhor está no alto, sobre todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Amém? Amém. Aqui nos ensina, nos instrui a louvar o Senhor. Amém. Não é só agora, mas é sempre, em todo momento. Porque Ele está em todo lugar, desde o amanhecer até o pôr do sol. Você está louvando ao Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, falar do Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui presente. E queremos, Senhor, te adorar, agradecer pelo seu nome, Senhor, te dar louvores, Pai, porque só tu és digno, Pai. Que isso possa ser constante na nossa vida. Que o louvor a ti possa ser constante na nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja neste lugar, Senhor, neste culto, neste louvor, Senhor, na palavra. Que em tudo, Senhor, fale aos nossos corações e possamos te dar graças. Glória e honra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Oh
Convido os irmãos a abrir em Gênesis. Nós iremos Gênesis 4, nós iremos ler do versículo 1 até o 6. Todos acharam? Gênesis 4, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. O versículo 2 diz assim: E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Amém? Nós sabemos que Adão e Eva conceberam 2 irmãos, porém eles eram diferentes, assim como todos nós somos e temos características diversas, amém? E Adão e Caim, eles foram fazer uma oferta ao nosso Deus, né? E cada um, eu creio que fez da sua melhor forma, né? Fisicamente a oferta dos 2 eram boas, mas diante dos olhos do Senhor, uma apenas agradou a Deus, amém? E a oferta que agradou a Deus não foi a oferta de Caim, porque Caim, já desde criança, desde o nascimento dele, já havia a maldade em seu coração. Então a oferta de Caim não atentou o Senhor, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel, porque no coração de Abel havia pureza, havia entrega naquilo que ele fazia, aquilo que ele deixava diante do altar do Senhor, amém? Então o nosso ofertar, o nosso dizimar não pode ser meramente um ato físico, tem que ser um ato espiritual, um ato espiritual que atrai o olhar do Senhor, amém? E assim o nosso Deus irá agradar-se das nossas ofertas, dos nossos dízimos, daquilo que a gente entrega para a obra do Senhor, para os feitos da casa de Deus, amém? E com essa palavra eu convido você a sair do seu lugar e trazer os seus dízimos, as suas ofertas, crendo que o melhor de Deus sempre virá no amanhã, amém? Aleluia.
Shalom, igreja. A paz do Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que o Senhor está aqui. Amém. A palavra do Senhor, ela diz: porque onde estão dois ou mais reunidos do seu nome, aí Ele está. Amém? Então, Senhor, seja bem-vindo. Glória a Deus. Recebe a Deus toda honra e toda glória neste momento, Pai. Amém. Ministra os nossos corações, opera nos nossos corações, nas nossas vidas, toda a tua vontade, todo o teu propósito. Que as nossas vidas sejam instrumentos da tua obra, Pai, e para o louvor do teu santo nome, Pai. Assim oramos e te entregamos este momento em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Amém? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Todos abriram? Amém. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Amém. O nosso tema aqui é a esperança do cristão. Fala assim: eu tenho uma esperança. Eu tenho uma esperança de viver na glória, de estar com o Senhor, pela eternidade. Amém? Então essa palavra aqui, ela fala aqui da segunda vinda do Senhor Jesus. Quando Ele vem, Ele leva a sua igreja, arrebata a sua igreja, aqueles que estarem vivos aqui quando Ele voltar. Mas Ele diz que de forma alguma os que estiverem vivos precederão aqueles que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, hão de ressuscitar primeiro. Então essa palavra, ela traz uma esperança. Quando a gente começar a entender aqui aquilo que nós precisamos fazer e o contexto dessa palavra dentro ali de Tessalônica. Então essa palavra para nós hoje aqui, ela se destaca dentro desse contexto, juntando aqui o último versículo que lemos, né? Porque nós precisamos fazer isso. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós não somos imunes. Eu tenho pregado muito sobre a questão de alegrar a nossa vida no Senhor. Mas a gente sabe que a vida é uma vida muitas vezes dura, em que há momentos em que nós precisamos ser fortalecidos, e muitas vezes quem vai me fortalecer quando eu preciso, sabe quem é? É você. E quando você está assim, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos receber esse ombro
Nós precisamos receber uma palavra. A palavra diz que quando vos reunidos, uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm palavras. Cada um de nós tem algo aqui dentro. Ó. Fala assim para o seu irmão, para a pessoa que está junto de você: você tem algo precioso dentro de você que Deus te deu para você dar também para outras pessoas. É tremendo isso. Nós estamos completamente dependentes de Deus, mas Deus tem uma capacidade de você trazer algo que abençoa, que alegra, que anima o coração de alguém. Nós temos essa capacidade porque vem de Deus. É algo que Deus colocou dentro do teu coração. Então aqui há uma grande pergunta aqui que está implícita dentro do contexto aqui e que faz parte da vida de muita gente, mesmo os cristãos. Aqui é: qual é o nosso futuro? Qual é o nosso futuro? Para onde eu vou? Como será? Essas perguntas elas permeiam o coração do ser humano. Nós muitas vezes ainda permitimos que coisas como essa ainda sondem o nosso coração e gerem justamente o que? Dúvida, e com a dúvida vem a tristeza. Então eu preciso ser consolado muitas vezes, animado. Não, meu irmão, vamos prosseguir, vamos em frente. Amém? Vamos prosseguir. Então isso tem gerado muita angústia nos corações. E o apóstolo Paulo, o que ele traz aqui, dentro desse mesmo texto aqui, sem precisar fugir para nenhum outro texto, ele traz aqui uma amostra da verdade de Deus, que demonstra que Deus ainda tem o melhor para nós mostrar no futuro. Amém? Amém. Tudo que você pode ter experimentado até hoje, das bênçãos, das dádivas divinas, Deus tem ainda mais. Eu diria para você, as fontes de Deus, elas são inesgotáveis. Então Deus tem mais. O porvir com Deus será sempre melhor. Nós vivemos, né, nessa expectativa, né? Eu durmo, eu oro, eu peço a Deus, eu sonho, eu gero expectativas no meu coração. Amanhã vai ser um dia melhor, a semana que vem vai ser um dia melhor, ano que vem vai ser um dia melhor, eu vou alcançar a vitória. Nós temos expectativas. E Deus, ele tem a capacidade, o poder de suprir e superar qualquer expectativa nossa, qualquer expectativa humana. A palavra de Deus diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem chegou ao coração de ninguém. Então Deus tem coisas maravilhosas que nós nem temos a capacidade de imaginar. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem muito mais. E naqueles tempos, naquela época aqui em que o apóstolo Paulo fala, assim como hoje, eu diria que hoje tem mais, muito mais. Havia movimentos religiosos naquele lugar. E naquela época, por incrível que pareça, os movimentos religiosos, os movimentos filosóficos, principalmente da época, eles influenciam até os dias de hoje. Não se iluda com isso. Muitas coisas que estamos vivendo hoje de transformação do mundo que nós conhecemos, o mundo atual, ainda remontam a princípios filosóficos dos tempos dos gregos, transformados com uma nova roupagem, com uma nova linguagem, mas eles influenciam até hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele também traz uma coisa aqui, uma garantia. Às vezes nós queremos garantia. Quem quer garantia? Amém? Você compra alguma coisa? Garantia de um ano. Se quebrar, você troca. Ao vendedor agora ainda fala assim: olha, garantia estendida. Paga mais tanto e você vai ter mais tanto tempo de garantia. Às vezes você se arrepende, né? Um ano e um dia quebrou, pronto.
Então o apóstolo Paulo ele nos traz uma garantia de que a morte não será a última palavra sobre a tua vida. Deus é o único que tem a última palavra sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. A última palavra vem de Deus. É isso que esse texto nos diz aqui. A última expectativa para as nossas vidas virá de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora vamos ver o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15, 25. Ele diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E o Senhor, Ele vai aniquilar a morte. Ele já aniquilou a morte. Então a última palavra sobre a tua vida vem de Deus. Amém. Não vem de outro. Sabe, às vezes nós estamos nos acostumando com declarações que fazem a nosso respeito, ou declarações que as circunstâncias estabelecem a nosso respeito. Mas não. Sobre nós está o poder do Senhor. Sobre nós está a vida de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele é o dono da vida. Com a boca seca. Então eu queria fazer aqui 3 declarações para que a gente possa meditar um pouquinho sobre cada uma dessas declarações. Primeiro, a desesperança daqueles que não conhecem a Deus. O verso 13 que nós lemos aí está assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, e quando a Bíblia fala aqui a respeito dos que dormem, são os que morreram. A gente pode ver isso lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Antes de ir a caminho da casa de Lázaro, Jesus falou: Lázaro, dorme. Porém, irmãos, que sejais, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então o mundo pagão, e a gente olha todos os escritos dos povos daquela época que não conheciam ao Deus da vida, ao Deus Todo-Poderoso, que eram chamados de povos pagãos, porque não seguiam o cristianismo, seguiam o que a gente hoje tanto fala sobre o mundo que não conhece Jesus. Então o mundo sem Deus, ele é desprovido de esperança. Obrigado. Então deixa aí, vou tomar. Então o mundo sem Deus, ele não tem esperança, não tem expectativas, tudo se encerra com a morte, tudo acaba ali, é um abismo sem fim para o qual ninguém conhece, ninguém sabe. E se nós olharmos hoje ainda, mesmo dentro do meio cristão, a morte é algo que é um tabu, que ninguém quer mexer, que ninguém quer falar, que todos têm medo, que ninguém sabe mexer, que ninguém consegue lidar, não consegue entender. Gera tristeza? Gera. Ninguém gosta de mexer aqui. E eu me refiro a isso com um temor muito grande no coração, porque nós também vivíamos nessa mesma condição, sem esperança. Então quando falo aqui, o mundo pagão, o mundo sem Deus, eu falo com temor. Eu preciso ter esse temor dentro de mim, porque eu era assim. A Bíblia nos fala aqui, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só consigo mudar, eu só consigo entender diferente alguma coisa, algum princípio, quando eu conheço ou passo a conhecer uma verdade maior. Eu não posso te convencer simplesmente com as minhas palavras. Eu tenho que trazer para você algo maior,
para que isso transforme, para que isso seja capaz de mudar o teu coração. E a única coisa capaz de mudar o coração de alguém, os pensamentos, as ideias, concepções de alguém, é a palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a Jesus. Eu estava escrevendo aqui e eu me lembrei quando eu aceitei Jesus. Eu não lembro nem a data, não. Mas quem pregava era o recém-falecido pastor Cabral, nosso pastor que faleceu há poucos dias. E o pastor pregando ali, fazendo o apelo, ele disse assim, eu não esqueço até hoje: se você não tem certeza da sua salvação, vem à frente. E eu lá no meu cantinho, terceira, quarta fila do lado esquerdo, era mais ou menos ali, onde nós irmãs, ali, terceira, quarta fila, onde a gente sempre sentava, eu e a pastora Magda e os meninos. Aquilo me tocou. Eu era um homem que buscava uma religiosidade, e aquilo me tocou. Eu não tinha essa convicção. Para mim, e eu saí do meu banco, eu fui lá na frente, eu falei assim: quem é que pode saber, ter certeza da salvação? Ninguém. Eu saí dali para frente, falando isso para mim mesmo. Quem é que pode saber? Quem é que tem certeza disso? E eu respondi para mim mesmo: ninguém. Nessa época eu era adepto do Espiritismo. E essa pergunta me impactou. Como é que eu vou ter certeza? Eu vou lá, eu quero descobrir. Sabe, desde essa época, a palavra do Senhor, ela veio ao meu coração, mudando os meus conceitos. Amém. Mudando as minhas expectativas. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele traz um texto para a gente: olha, você tem que mudar os teus conceitos, mudar os teus valores, para que você possa entender aquilo que Deus fez e faz desde o princípio de todas as coisas. Efésios 2:12 também reflete ali a minha condição naquele momento, e essa condição a qual eu falo com todo respeito. Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tem tudo a ver, o bicho está sorrindo ali, eu sei por quê. Se você estava aqui de manhã, você sabe. Hã? Cenas do próximo capítulo. Se você estava aqui hoje de manhã, você sabe. E quando ele ministrou hoje, eu já estava com essa palavra pronta. Mas Deus sabe. Sem esperança, sem Deus, sem esperança. Então era a imagem, a minha imagem antes de conhecer Jesus. Sabe, então eu preciso ter um temor quando eu falo isso, porque hoje eu estou aqui, porque pela graça, pelo amor de Deus, eu fui alcançado. E o que temos que fazer é continuar trabalhando para que outros também sejam alcançados. Esse é o propósito pelo qual o Senhor me chamou e chamou você. Não fostes vós, mas eu. O Senhor te chamei você. E chamei você para que você dê fruto. Fruto que permaneça. Então, todas as coisas, Deus tem um propósito nas nossas vidas, nos nossos corações. E a grande verdade é que sem Deus não há esperança. Aquele povo era um povo que não tinha esperança, porque não conhecia Deus. O mundo que Paulo vivia, na época que Paulo vivia, era um mundo sem esperança. Mas quando Jesus nasceu, o mundo foi transformado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nasceu a esperança. Amém. Nasceu o amor. Nasceu o dom da vida. Glória a Deus. E nós estamos aqui por causa deste dom da vida. No entendimento daquele povo, não havia nenhum futuro para o corpo. Sabe, a ideia deles era que
o corpo não passava de uma prisão da alma. Que coisa, não é verdade? Era uma prisão, simplesmente uma prisão, e acabou. Essa era a visão filosófica ou religiosa daqueles povos ali ao redor. E havia muitas influências dos filósofos de origem grega que a Bíblia menciona. A Bíblia fala, Atos, isso aqui seria interessante você abrir e ler, Atos 17, 18. Atos 17, 18, enquanto eu bebo uma água. Diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Com quem? Com Paulo. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Para Paulo, para eles era um lorota. E outros diziam assim: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então eles não criam, não conheciam nem Jesus e não aceitavam a ressurreição. Os epicureus, só para a gente fazer um breve, pertencem a uma seita de Epicuro, um filósofo, e a sua filosofia, ela se originava da ideia de que o prazer era o único e principal bem da vida. Olha só, não é só isso, estou resumindo, mas bem parece com as visões hoje modernas. As pessoas, elas querem saber que o prazer que elas podem ter neste mundo é a única coisa que vale. Então a gente está revivendo hoje princípios criados há milhares de anos atrás, que já se esqueceram a origem, mas que ainda traz a mesma influência, ou seja, é o mesmo espírito maligno que agia naquela época, ainda age hoje nos corações humanos. Eles não acreditavam na eternidade. Para eles o que? A morte findou a existência, acabou, não existe mais nada. Essa era a visão dos epicureus. Os estoicos eram outros grupos filosóficos que diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós, eles diziam. E quando ela aparecer, já não existimos. Ou seja, também depois da morte não tem nada. Isso não resume o que esses grupos falavam, apenas eu trouxe o que interessa mais de perto aqui para nós hoje, tá? Então, os pagãos daquela época reagiam com desespero diante da morte. Havia um desespero, a gente ainda vê hoje. Se você for ver um velório, você vai ver comoção, nos comovemos. Você vai ver tristeza, nos entristecemos também. Mas você vai ver também muito desespero, como se não restasse mais nada, como se não houvesse mais nada, como que não há mais esperança. Mas eu quero dizer para você, há uma esperança. Aleluia. Eu preciso reafirmar isso para mim todos os dias. Para quê? Para que me manter aceso no meu espírito a chama da vida em Cristo. Eu preciso receber de você todos os dias uma palavra dessa. Eu preciso passar para você todos os dias uma palavra dessa, de ânimo. E os crentes de Tessalônica, eles tinham saído deste meio. Em meio a todas essas filosofias, eles viviam oprimidos e agora perseguidos, porque também eram cristãos. E eles estavam se entristecendo. Eles estavam tristes, porque eles julgavam ali que os seus entes queridos que morreram já não estavam mais com uma estrutura ou possibilidade de salvação. Eles haviam perecido, tudo tinha acabado. Daí então veio o apóstolo Paulo trazer para eles uma verdade, para abrir a eles os olhos da fé, para mostrar para eles que em Cristo há esperança, para mostrar para eles que nem a morte tem poder sobre a vida de Cristo, nem aqueles que estão nas mãos de Cristo. Glória a Deus. Amém.
nós precisamos abrir os nossos olhos com tantas coisas que estão ao nosso redor, que estão roubando a nossa fé, que estão roubando a nossa alegria, que estão roubando a nossa essência de vida cristã. A segunda declaração aqui é sobre a tristeza dos que vivem sem esperança. Então, o mundo sem Deus é um mundo triste. O mundo sem Deus, ele é triste porque nós vimos aqui, pregamos aqui há umas 3 ou 4 semanas atrás, a verdadeira alegria vem de Deus. Prazer nas coisas simples da vida. O homem, ele está buscando sempre mais e mais e mais. É insaciável. Então, quando chega diante do dia crítico da morte, não há expectativa. Então ele se entristece, porque não pode fazer mais nada. Então o mundo sem Deus é um mundo triste. A morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico, sem volta, sem recomeço, sem expectativa. E a gente pode ver que não há esperança fora de Deus. Não há esperança sem fé em Deus. Sem Deus não somos nada. Nós lemos lá em Efésios. E quando aqui a palavra no texto que nós lemos lá sobre entristecer-se, o verbo grego, ele recebe o nome de lupeste, que significa entristecer-se. Mas o tempo de conjugação deste verbo, a ideia que ele dá e que o apóstolo Paulo coloca ali, significa uma tristeza contínua. Então quem está sem Deus não vive um momento de tristeza, ele vive constantemente triste, porque não há esperança, porque não há expectativa. Segundo alguns historiadores, descobriram uma inscrição em um túmulo da época, e essa inscrição ela dizia exatamente assim, e retrata aquilo que nós estamos falando aqui. A inscrição no túmulo dizia: eu não existia, vim a existir, não existo, não me importa. Sabe o que é isso? Tristeza, desesperança. Nós não conseguimos conceber nada que seja alegria se não houver a presença de Deus no teu coração, no meu coração. Mas a Bíblia, graças a Deus, ela fala que nós somos o quê? Morada do Altíssimo. Nós não precisamos de nenhum outro motivo, nenhum subterfúgio para vivermos a alegria. Nós temos Cristo no nosso coração. Amém. Amém? Então, a igreja de Tessalônica vivia todas essas questões, cercada de todos esses princípios filosóficos que tirava a alegria. A primeira questão aqui que eu já falei, eles achavam que aquelas pessoas, seus familiares que morreram em Cristo, já não tinham salvação quando Jesus voltasse. Essa é a primeira questão. Mas a Bíblia aqui nos diz: os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, a esperança. Amém? A segunda condição aqui que abalava os tessalonicenses era a sua própria condição quando eles tivessem que enfrentar a vinda de Cristo, e eles também tinham dúvidas se eles seriam achados em condições de serem salvos e arrebatados. Desde que eu me converti, essa palavra é ministrada. Desde que eu me converti, eu vejo pessoas que têm essa visão, essa preocupação, e nós todos temos que ter essa visão, essa preocupação. Quando o Senhor voltar na segunda vinda, eu vou estar pronto? Eu vou estar pronto? Eles tinham esse temor. E o próprio apóstolo Paulo, ele traz uma resposta para ele e para nós. Para eles e para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 4. O apóstolo Paulo, ele fala assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: você é filho da luz. Amém? Você não está mais em trevas. Você é filho da luz. Não somos da noite nem das trevas. A Bíblia nos ensina a orar e a quê? A vigiar. Então nós não temos que ter medo deste dia. Nós temos que ansiar por esse dia. Porque nesse dia se cumpre toda a revelação da esperança que há em Deus. Essa é a terceira revelação que eu quero colocar aqui. A revelação de Deus que dá esperança. Amém? Então, tudo que a gente conhece, se eu perguntasse aqui, qual religião que você conhece fora do cristianismo? Você vai dizer um monte de coisa. Então, as religiões que nós conhecemos, elas especulam, todas especulam de alguma forma qual vai ser o destino da alma. Depois que morrer, para onde vai a alma? Eu acho que você já viu alguma coisa a esse respeito. Todas as religiões que eu conheço, elas fazem a mesma coisa. Os filósofos discutem sobre a imortalidade. Os espíritas falam da comunicação com os mortos. Não é verdade? Os espíritas, eles não acreditam em ressurreição, eles acreditam em encarnação. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento, um lugar de autopurificação. E quando nós olhamos dentro da própria Bíblia, o apóstolo Pedro, ele já alertava sobre muitos que pregavam contra a ressurreição. 2 Pedro, ou melhor, contra a segunda vinda de Cristo. 2 Pedro 3,4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tudo parece igual. Vocês lembram de na Bíblia já ter lido uma história parecida com essa? Lá em Noé estava construindo a arca. Não tinha água, não tinha rio, não tinha lagoa, não tinha chuva, mas ele foi construir uma arca. Levou 100 anos construindo a arca, e certamente todos ali acusando dele: oh Noé, você é um louco, não tem chuva, não tem água, para que você está construindo essa arca? Até o dia em que as chuvas vieram, que a água veio, e a água se levantou, e só os que foram salvos eram os que estavam dentro da arca, os animais, Noé e a sua família. Então hoje também aqui, há muitos falando aqui: onde está a promessa da sua vida? Ele virá. Aleluia. Fala para o seu irmão: ele virá. Ele virá no tempo dele. Aleluia. No tempo certo. Então ele vem. Então Paulo traz uma revelação maravilhosa para todos os mundos, para todos nós, né? Os fundamentos da esperança de Deus em Cristo Jesus acerca da morte. A morte foi tragada. Aleluia. O verso 15 que nós lemos lá no texto original: ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então há uma esperança. O cristão tem que estar e viver e andar e falar dessa esperança. Nós temos que falar, proclamar isso. 2 Timóteo 1,10 diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho.
O nosso Senhor, Ele venceu a morte. Amém. Então nós somos aqueles que têm uma esperança. Aleluia. Nós somos aqueles que têm que passar essa vivência, dessa esperança para aqueles que não a têm. Para isso fomos chamados. Apocalipse 14, 13, a palavra também diz assim: eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve aí, escreve, João, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, bem-aventurados os que morrem no Senhor. Glória a Deus. Então a morte não é um fim para nós, há uma vida. Os Tessalonicenses estavam apavorados com isso. Então Paulo chega ali: olha, não é assim. Há esperança, há uma expectativa, e isso está em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa revelação acerca da morte e da ressurreição, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Às vezes a gente pensa, já está ouvindo algumas trombetas, né? As trombetas já estão se preparando. Aleluia. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo vive. Ele venceu a morte. Nada pode nos segurar também na sepultura, porque a palavra de Deus, ela diz que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, assim também temos com Ele a certeza que Ele também nos ressuscitará. Então a morte foi tragada. Amém? Nós temos que nos consolar uns aos outros com essas palavras. Eu tenho que reafirmar uma ou outra essas palavras. Para quê? Para eu não andar triste. Para que a desesperança não tome conta do meu coração. E essa segunda vinda de Cristo, eu quero apenas falar algumas coisas bem rápidas aqui. Eu vou ser bem rápido agora que a gente encerra. Ela tem algumas coisas importantes para nós. Nós todos que somos crentes em Cristo, nós temos que amar a segunda vinda de Cristo. 2 Timóteo 4,8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então nós temos que amar a sua vida. Nós temos que esperar com Ele com ansiedade. Esperar. Filipenses 3,20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu tenho que aguardar, esperar. Amém? 1 Tessalonicenses 1,10 diz: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E nós temos também que apressar a sua volta. Fala a pergunta, pessoal: você pode apressar a volta de Jesus? A Bíblia diz lá em Mateus que o Evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. É assim que você apressa a vinda de Cristo. Nós temos que ansiar por ela, desejar que Ele venha, e nós temos que trabalhar, né? A
Bíblia diz que bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, encontrar você trabalhando. Amém. Trabalhando fiel na posição que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus te colocou. Não seja parado, não seja inerte, mas faz aquilo para o qual Ele te chamou. É assim que nós apressamos a vida de Cristo. 2 Pedro 3,2 diz: aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ore por isso. Ore para que o Evangelho seja multiplicado sobre a terra. Aquilo que nós falamos agora há pouco, parece que as trombetas já estão sendo preparadas para tocar. Então mais ainda temos que nos apressar, porque ainda está, os campos ainda estão brancos. Glória a Deus. Precisam ser colhidos. Você já parou para pensar que se você não colhe o trigo e você deixa ele lá no campo, o trigo está maduro, mas se ele não é colhido, vem o vento, dobra a haste, vem a chuva, molha os grãos, se estraga. Há muito tempo esperando ser colhido. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que orar e nos preparar para esse dia. Mateus 24:42 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília de noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós já ouvimos tanto, né? A parábola das virgens. Nós temos que estar com a nossa candeia com óleo. Amém. A tua candeia não pode estar vazia. Você tem que estar cheio do Espírito. Tem que haver em você o selo do Espírito. O selo do Espírito é aquele que diz assim: você pertence ao Deus vivo. Você tem que estar com óleo na candeia. Então lá no verso 18 de 1 Tessalonicenses 4, eu volto a ele para encerrar, quase encerrando aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Reaviva esta palavra no coração do seu irmão. Em 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer dormamos, vivamos junto com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Amém. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem. Então o Senhor, Ele clama você: consolai uns aos outros, anima uns aos outros, edifica uns aos outros. Amém? Amém. Nós temos que fazer isso, né? Ontem lá em casa eu fiquei escondidinho. Teve uma reunião lá das mulheres, foi uma bênção, glória a Deus. Então, o que é isso? É edificar uns aos outros. Amém? Depois eu apareci, tá? Minha mãe comeu um caldo gostoso. Vamos ficar de pé. Nós podemos e nós temos que consolar uns aos outros. Amém? Animar uns aos outros.
A pergunta que eu sempre faço: como é que está o teu coração? Como tem andado o teu coração? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é um coração vacilante, né? Dope, como ele diz lá. O que é isso? Vacilante. E porque o nosso coração é um coração vacilante, nós temos que confiar no Senhor. Em todos os momentos nós temos que perguntar para Ele: Senhor, por onde? Que caminho? O que fazer, Senhor? Davi era um homem assim. Ele consultava a Deus. Ele se voltava para Deus. Tinha um coração quebrantado. Mesmo o rei, ele se voltava com humildade para o Senhor. Às vezes arrependido, às vezes buscando só a direção do Senhor. E Deus falava com ele. Deus dava direção. Talvez você diga assim: ele era um rei poderoso, tinha um exército, tinha tudo. Mas acima de tudo, ele sabia que precisava depender de Deus. Quanto mais nós. O meu coração precisa depender de Deus. E eu dependo também de você. Eu dependo de você do meu lado. Amém. Trazendo palavras, trazendo um novo ânimo. Então também somos interdependentes uns dos outros. Isso é bíblico. O Senhor, ele fala que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Então nós precisamos viver essa comunhão de edificação mútua, de consolo mútuo. Para quê? Para que eu seja fortalecido. Há algo em você que você pode me ajudar e que também eu posso te ajudar eventualmente. Coloque as tuas mãos assim, ó. Se você acha que não tem nada, a minha oração agora é que o Senhor acenda essa candeia aí no seu coração, que você tem. Que o Senhor te leve a descobrir algo precioso dentro de você. E que Deus vai usar para você abençoar outra pessoa. O apóstolo Paulo foi um instrumento poderoso para tirar as ideias erradas no meio daquela igreja que tinha recentemente nascido. Que o Senhor também tenha no teu coração, coloque ali palavras certas, pensamentos certos, corretos, para que você também possa desfazer o engano no coração de muitas pessoas. Que o Senhor te dê sabedoria. Que você saiba que você não é uma pessoa só, isolada, sem amparo, sem nada, sem ninguém. Não, você tem gente junto de você. E acima de tudo, a presença do Espírito Santo no seu coração. Você não está sem ninguém. Quando nós fomos para Goiás, eu e o pastor ali, só com um Danielzinho pequeno, isso vinha muito ao meu coração: Senhor, o que vai ser de nós ali, Senhor? Num lugar longe, sem a segurança da família. Como é que vai ser, Senhor? Mas o Senhor nunca nos falhou. Aleluia. E também, se Ele não falhou sobre as nossas vidas, Ele não falha na tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus presente. Amém.
e somos dele. E voltaremos para ele. E ele há de vir e nos levar para estarmos com ele na glória. Amém? Que assim seja no teu coração. Há algo precioso dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Tenha uma semana abençoada. Uma semana cheia da presença gloriosa de Jesus no teu coração. Quando o problema bater na tua porta assim, você vai com Jesus, amém.